Hoje a gente vai para a aula número 4 para falar sobre um resumo dos 5 pontos. Aí você pode estar assistindo e falar assim, mas caramba, eu não assisti as outras aulas. Como é que eu faço? Bom, você tem que acessar o canal, né, Luiz? Sim. Para poder ver como é que foram as outras aulas e descobrir como é que a gente chegou nesse ponto aqui agora. E como é que eu faço para acessar outro canal? Você vai aqui no YouTube, youtube.com/oficina da palavra, você se inscreve no canal, clica lá no sino para receber as atualizações e vou pedir para você dar o like nos vídeos, porque aí o YouTube entende que os vídeos são relevantes e sai disseminando por aí gratuitamente. Então, dá tempo de você assistir. As 4 aulas dá mais ou menos aí 50 minutos, 1 hora de aula, então já tem 4 horas de vídeo para você assistir. Não deixa para depois não, senão vai ficar ruim, né, Luiz? É verdade. Vai ficar difícil, vai ficar muito assunto para você estudar. Correr atrás. Não é? Com certeza. Então, beleza. Vamos começar, Luiz? Vamos embora. Então vamos começar, porque já estamos aí há 10 minutinhos. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint. Da onde você vai começar, professor? Becler, eu vou começar hoje, a partir do nosso slide aí de número 20, vou falar sobre o protesto do Partido Arminiano na Holanda, que dá origem a essa discussão que vai culminar na formulação dos chamados 5 pontos do calvinismo. Tá? Então você abriu aí já o slide. Os 5 pontos do calvinismo, eles não surgiram do nada, né? Para você que nos ouve, não é uma coisa proposta a partir da teologia reformada primariamente. Pelo contrário, eles tiveram sua origem a partir de um protesto que os seguidores de James Arminius, né, o nosso famoso Armínio, um professor de seminário holandês, apresentaram ao Estado da Holanda em 1610, um ano após a morte dele, de Armínio. Então, na verdade, a gente até leva em consideração que o movimento arminiano não começa com Armínio, né? Começa com os seus discípulos após a sua morte, num documento que vai ser chamado de remonstrância, ou seja, o protesto consistia de 5 artigos de fé baseados nos ensinos de Armínio e ficou conhecido na história como a remonstrância, ou seja, o protesto. Então, protesto dentro do protestantismo. Em que consistia esse protesto? O Partido Arminiano insistia que os símbolos oficiais de doutrina das igrejas da Holanda, que eram a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg, fossem mudados para se conformar com pontos de vista doutrinários contidos nesse protesto. Eles não concordavam, à luz dos ensinos de Armínio, com algumas proposições de fé das igrejas da Holanda, que tinham como base a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg. Então, as doutrinas às quais esses arminianos fizeram objeção eram as doutrinas relacionadas com a soberania de Deus, né? A soberania de Deus, a inabilidade humana, a eleição incondicional ou predestinação, redenção particular ou expiação definida, a graça resistível, também conhecida como chamada eficaz, e a perseverança dos santos. Muito embora eu tenha falado rapidamente desses aspectos, que são os que geraram objeção por parte dos arminianos, mais à frente nós vamos explorar e explicar cada um deles e o contraponto entre a posição arminiana e a posição reformada. Ah, legal. Isso é bom você ter falado, Luiz, porque senão o pessoal leva um susto, né? Meu Deus, é muito conteúdo. Calma, que vai ser um ponto de cada vez. Já viu que isso é infinito. E hoje a gente vai fazer um resumo deles, para que você compreenda direitinho qual era a discussão, os pontos nevrálgicos, e posteriormente nós vamos estudar todas as suas bases teológicas, filosóficas, de cada um desses pontos especificamente, né? Então, essas eram doutrinas ensinadas nesses símbolos da igreja holandesa, né, quais
Quais doutrinas? Soberania divina, a inabilidade ou incapacidade humana, a eleição incondicional ou predestinação, a redenção particular, expiação definida, a graça irresistível, perseverança dos santos. E os arminianos queriam que elas fossem revistas para as posições que eles advogavam em favor. Quer dizer, as igrejas holandesas, né, as igrejas protestantes evangélicas da Holanda, rapidamente se adaptaram aos ensinamentos que Calvino propôs depois da reforma, né? Pós-reforma, Calvino pegou todo aquele conhecimento teológico dele e sistematizou, né? Criou um sistema doutrinário cristão organizado, sólido, organizado, consistente, e é daí que nasce a famosa teologia sistemática, né? Nasce dessa organização que ele propõe, e as igrejas holandesas rapidamente se adaptaram àquilo, mas aí rolou um protesto, rolou uma reclamação. Exatamente, com base nos ensinos de Armínio, que não construiu uma teologia, ou melhor dizendo, que a construção da sua teologia foi um trabalho de desconstrução da teologia de Calvino em alguma medida, né? Ah, legal. Então, os 5 artigos de fé contidos na Remonstrance, eles podem ser resumidos na seguinte formulação aqui embaixo. Primeiro, Deus elege ou reprova na base da fé prevista ou da incredulidade. Nós estamos no ponto número 1. Ponto número 1. Deus elege ou reprova na base da fé prevista ou da incredulidade. Logo, esse é um ponto que afetava diretamente a questão da eleição e da predestinação, como propunha anteriormente a teologia, e vai subscrever depois, vai ratificar no Sínodo de Dort, 8 anos depois desse documento aqui. Deus elege ou reprova na base da fé prevista, é aquilo que a gente conhece vulgarmente como graça preveniente, uma graça que vai assistir o indivíduo em função da fé que Deus conhece, chamada de presciência, que o indivíduo terá ou não terá. Tirando, então, de Deus, nesse primeiro momento, a base de toda a eleição, porque os ensinos anteriores de Calvino propunham que Deus elegia e elege com base na eleição incondicional ou eleição espontânea, ou seja, Deus escolhe segundo a sua boa vontade. Deus não está condicionado a nada, nem o ser humano é capaz de realizar ou ter nenhum quesito que fosse capaz de levar Deus a olhar para ele de forma especial, ainda que esse quesito fosse a fé, como propunham os arminianos. O que é interessante é que agora nessa proposta arminiana, né, dos seguidores de Armínio, fica aí um paradoxo na expressão eleição, né? Porque Deus elege ou reprova a partir de uma ação humana, então a gente teria que rever a palavra eleição, né, Luiz? Porque agora não é bem uma eleição, né? Tem mais a ver com a capacidade que o homem tem de cumprir determinadas regras e determinados quesitos que Deus propõe para ele. Por isso que na formulação isso vai ser chamado de habilidade humana, enquanto a teologia reformada propõe a inabilidade humana, ou seja, a incapacidade do homem de alcançar isso pelo seu próprio mérito. Fala aí. Só nesse ponto número 1 a gente já consegue perceber uma encruzilhada muito clara nas igrejas evangélicas aqui no Brasil, né? Você tem metade delas propriamente, né? De forma bem específica, metade delas que aponta para uma direção soberana, que o homem responde ao chamado de Deus, e metade das outras igrejas dizendo o quê? Que depende do homem de responder ou não à voz de Deus. Então, esse ponto número 1
já deixa muito claro essa dinâmica evangélica brasileira, né? As igrejas que falam que o homem é salvo, é reconciliado por causa do amor, da graça, do perdão e da soberania, e as igrejas que ensinam que o homem é reconciliado porque aceitou. Eu aceitei a Jesus, né? O exercício do livre-arbítrio. Isso, exatamente. O famoso exercício do livre-arbítrio. E é legal nessa aula aqui, que você que está assistindo a gente agora ao vivo ou depois, que nem eu nem Luiz estamos fazendo juízo de valor. A gente está explicando para você claro, da onde vêm esses conceitos. Se está certo, se está errado, isso é outra conversa. Mas nesse primeiro momento, a gente está explicando de onde nasce. Calvino faz uma sistematização da doutrina baseada nas escrituras, e Armínio agora vai se contrapor a isso baseado nas escrituras. Todo mundo usando a Bíblia. Olha que coisa boa. Eu acho ótimo quando a pessoa diz assim: eu não sou arminiano nem calvinista, eu sou bíblico. Eu sou de Jesus. Parece que Calvino e Armínio criaram isso a partir de outra coisa que não tenha sido uma leitura das escrituras. Todo mundo, ao ler a escritura, tem um óculos. Isso é óbvio. Exatamente. Tem um óculos teológico. Então, seguindo então aqui, mas deixa eu fazer um parêntese aqui, Leclerc. O que é interessante que a gente vai perceber, é uma tese minha, não é originalmente minha, mas eu também compartilho da mesma ideia, é que, na verdade, a gente tem muitos poucos teólogos de fato arminianos e muitos poucos crentes verdadeiramente arminianos, se a gente pensar no arminianismo clássico. Exatamente. Que a gente está vendo aqui. O que a gente tem na maior parte das nossas igrejas evangélicas ainda é uma deturpação, uma corrupção do arminianismo, e que tem o pé resvalado no semi-pelagianismo. É pior ainda. Porque as igrejas, a mentalidade do povo, se você falar em termos de pecado, ouve-se, né, que o homem nasce pecador. Na prática, o indivíduo, quando ele fala, parece que o pecado não atingiu todas as áreas da natureza humana. Então ele se aproxima muito mais de Pelágio do que, de fato, de Armínio. Mas isso é um assunto mais para frente, a gente vai chegar lá. É verdade. Porque isso aí vai dar uma treta danada, vai ter que tomar até remédio para dor de cabeça. Aí, Olha, os arminianos de hoje dizem coisas que Armínio ficaria de cabelo em pé. É verdade. Armínio diria, não é bem por aí, não é isso não, vocês entenderam tudo errado. Ô Luiz, assim, a gente tem trabalhado, eu, você, outros amigos, né? Estamos aí na lida do ensino há muitos anos, e a gente sabe que a desconexão da educação religiosa com a história é absurda, né? Não há um continuismo. Esse conceito de mestre e discípulo, esse conceito de discipulado que as igrejas tanto falam, discipulado, ele é falso, porque você não tem uma continuação, não tem uma reprodução exata do que foi ensinado. O que você tem, na verdade, é um monte de inserções históricas, e cada igreja faz as suas próprias inserções. A sua própria teologia, né? O seu próprio conhecimento de Deus. Então, de fato, eu ouso dizer que não só Armínio ficaria escandalizado, como Calvino ficaria escandalizado, como Lutero ficaria escandalizado. Com certeza. Assim como Jesus falou para os fariseus que Moisés ficaria escandalizado. É verdade. Com a maneira que eles usavam a lei. Nessa história toda, só quem não se escandaliza é Jesus, só o Senhor Jesus. É verdade, verdade. Bom, segundo artigo contido na Remonstrância, ou Remonstrance, ele possuía no seu teor a seguinte premissa: Cristo morreu por todos os homens em geral e em favor de cada um em particular. Bom, quem ouve isso a grosso modo diz assim: eu concordo com esse negócio.
Só que o desdobramento disso é muito complexo, porque isso pressupõe uma expiação universal, uma redenção universal, digamos assim, uma expiação ilimitada. Universalismo. Universalismo. Se ele morre por todos, em geral, e em favor de cada um em particular, logo todos deveriam ter de ser salvos. Porque a morte de Cristo não é expiatória, ela não paga o preço do pecado. Se Cristo morre por todos indistintamente e de igual maneira, significa dizer que o pecado de todos deveria estar pago, ou pelo menos deveria se levar em consideração que, se Cristo paga o pecado por todos na cruz do Calvário, e aqueles que não o recebem ainda pagarão por toda a eternidade no juízo divino, significa dizer que Deus, o Pai, cobrou essa dívida 2 vezes. E aí a gente tem um outro problema. Jesus pagou integralmente e ele ainda recebeu individualmente de cada um que não teve essa salvação aplicada na prática na sua vida. Então é interessante porque parece piedoso, Cristo morre por todos, mas não garante a salvação de ninguém, visto que ele morre particularmente em favor de cada um, mas ele não garante que o indivíduo seja salvo. E esbarra no ponto número 1, né? Porque, na verdade, ele morreu por todos, é como se ele abrisse a porta, né? Exatamente. A redenção está disponível. Exatamente. Mas se você for incrédulo a esta redenção disponível, infelizmente você não vai ter acesso a ela. Então tem uma porta aberta, mas aberta até a parnadora, né? Exato. Isso daí, cara, é muito complicado, porque ele morre por todos, mas não garante salvação de ninguém. Então aí nós temos 2 possibilidades hipotéticas, né, filosoficamente falando. Uma é o universalismo hipotético, ou seja, se ele abriu a porta, significa dizer que há a possibilidade de que todos entrassem. Isso. E a Bíblia não dá essa possibilidade hora nenhuma. E a segunda, se ele abriu a porta e depende da pessoa entrar e não entrou, e não entra, não querendo entrar, o problema é dela. Nós temos uma outra hipótese, a hipótese não do universalismo, mas da perdição de todos, porque se todos também podem resistir, hipoteticamente, se todos resistissem, não teríamos também a salvação de ninguém. Lógico, logo, é uma teologia que parece uma lâmpada acesa no meio da noite e não um farol. A diferença do farol e de uma lanterna é que ela possui uma estrutura que ela pega aquele facho de luz e faz com que aquele facho de luz não seja difuso, sem sentido. Ele tenha uma aplicação, um alvo, ele ilumina algo. Agora, se acende uma lâmpada no meio de uma escuridão total e absoluta, ela vai difundir raio de luz para tudo quanto é lado e não resolve problema nenhum. É legal, cara, é muito legal. Assim, eu espero que você esteja assistindo e enquanto o Luiz está explicando, você consiga pensar para identificar o discurso da sua comunidade de fé. Quantos líderes dizem do púlpito, do microfone, das suas lives, que depende de você, né? E falam mesmo, fulano morreu, ficou doente, pereceu, porque ele não quis, né? Ele não desejou. Cristo fez o caminho, pavimentou o caminho, né? Essas frases clássicas aí de pregações, né, Luiz? Caminho pavimentado, porta aberta, né? Bate a porta, cabe você abrir, o cara vai distorcendo a Bíblia, distorcendo, e joga em cima da pessoa a responsabilidade. E o desdobramento disso é terrível, porque não é só sobre salvação. Joga sobre o homem a responsabilidade sobre a salvação, sobre cura da enfermidade, sobre libertação de qualquer tipo de opressão maligna, sobre questões relacionadas aos aspectos afetivos da vida humana. Fica tudo em cima do homem. E aí, os que são piedosos, né, e conseguem se superar, têm sucesso. E os que não conseguem acabam fraquejando na fé. É o que você falou, cara. Não é uma mensagem piedosa, é uma armadilha. Traz mais confusão, medo no final das contas,
do que a segurança e a tranquilidade que Cristo propõe no Evangelho, né? É verdade. É verdade. Bom, o terceiro artigo de fé que foi discutido trouxe a seguinte proposta dos arminianos, né? Devido à depravação do homem, a graça divina é necessária para a fé ou qualquer boa obra. Então, esse aspecto propõe que, embora o homem, e aqui depravação, a gente precisa entender, você que está ouvindo a gente, entende que não é aquele uso comum, fulano é depravado. E quando se fala de fulano depravado é porque ele é imoral, ele é lascivo. Está se prostituindo. Ele vê pornografia, ou ele fala palavrão, ou conta piada indecente. Não, não é isso não. O conceito teológico de depravação do ser humano, do homem, né, da humanidade, é o fato de que o pecado, na queda de Adão, o pecado atingiu todas as áreas da natureza humana. Isso propõe a teologia reformada. E a arminiana propõe que, embora ela tenha sido atingida, ela não foi atingida na sua totalidade. E, nesse caso, a graça divina, ela não é necessária principalmente para reconduzir o homem a Deus porque está morto em seus delitos e pecados, mas sim de possibilitar ao homem a realização de qualquer boa obra. Ou seja, o homem por si só, ele vai ter condição de buscar a Deus, porque o seu intelecto, nesse pressuposto, não foi atingido, mas a graça divina ela é necessária para que se realizem boas obras. Então, legal. É uma diminuição do poder do pecado e das consequências do pecado e uma diminuição do poder da graça. Tá? Na verdade, é quase que uma hedonização, né? Um olhar, um óculos, como você falou, antropocêntrico. Antropocêntrico. Tá tudo focado no homem, não mais na graça, e o pecado também não tem tanta força assim se o homem rejeitá-lo. A gente vai ver, Leclerc, que acaba que o sistema todo tira das mãos de Deus a salvação do início ao fim. Isso. E põe nas mãos do homem. Exatamente. Vai ter que rasgar o versículo lá de Romanos 1,17, né? Do princípio ao fim, a justiça que se revela pela fé. Do princípio ao fim, o versículo. Pois é, porque Deus já elege com base na fé que o homem tem, ou terá, ou não terá. O indivíduo pode resistir a isso, e no final das contas ele vai ter de se manter perseverante para chegar até o fim. Então, na verdade, eu diria para você que assim, o resumão do resumão, no arminianismo o homem se salva e na teologia reformada Deus salva o homem. Mas, indo para o quarto ponto, antes que a treta avance muito, a proposta essa graça pode ser resistida. Então, nós já... O desdobramento da diminuição do poder da graça já apresenta isso. Então, essa graça pode ser resistida, né? O indivíduo pode resistir a essa graça de Deus. Essa graça não, como propõe a teologia reformada, né? Ela não apenas dá nova vida ao pecador, como ela transforma e inclina a sua vontade, a vontade do homem por Cristo, de tal forma que o homem livremente agora escolhe por Cristo, porque foi por Deus tocado, nasceu de novo e teve a sua vontade transformada para Cristo, mas não. Nessa proposta, essa graça não tem esse poder, essa graça não realiza essa obra, essa graça apenas toca na pessoa e a pessoa pode simplesmente dizer: eu não quero você, mesmo tendo vislumbrado a Cristo e o reino de Deus. Ela não nasce de novo porque ela não quer. É aquele neném que bota a cabeça para fora da barriga da mãe na hora que está para nascer e ele diz para o médico: eu não quero nascer, e ele volta para dentro da barriga. Diga... Bom, se é que isso é possível. Não, assim, mas aí nesse ponto você agora mostrou toda a coluna vertebral
do evangelicalismo dos anos 70, anos 80, anos 90, das cruzadas evangelísticas, né? O cara pegava o microfone, diga sim para Jesus, diga sim, levante a sua mão, diga sim, não diga não, não rejeite, que tem a ver com essa resistência. Eu me lembro de uma cruzada dessa famosíssima, do Jimmy Swaggart, que foi um pregador famoso dos anos 80, onde ele conta a história que foi pregar o evangelho para um determinado cidadão americano, e que depois de muito pregar, muito argumentar, ele disse assim: naquele momento o Espírito de Deus me disse, não pregue mais, porque ele não quer. Tá vendo? Então, isso era anunciado, isso era ensinado, e era ensinado como caráter de revelação, tá vendo? Ele ouviu do próprio Deus. Esse é um outro problema, né? Problemaço. Então, isso, quantas músicas, né? Quantas músicas que a gente cantava, né? Venha como você está, né? E o cara tinha que levantar a mão e dizer sim, dizer não, dizer sim, dizer não, que estava tudo na mão do homem, tudo centrado no homem. E o que é interessante, Leclerc, que esse pensamento ele criou uma fantasia e uma inocência muito grande do ponto de vista da formação de algumas igrejas em função, inclusive, da conversão de algumas pessoas. Ou seja, o indivíduo levantou a mão, se decidiu, esse é crente, nasceu de novo. Isso. E não é a atitude externa que realiza a interna. A conversão é uma obra do Espírito. O indivíduo pode até levantar a mão como fruto daquela obra, mas nem todo mundo que verbalizou na sua vida, eu entrego minha vida a Jesus, eu aceito Jesus, eu respondo ao apelo, de fato nasceu de novo. E aí qual é o problema? Aonde isso desdobra em outros aspectos? Desdobra lá em Mateus 7, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, vai desdobrar lá. E aí, exatamente, aí você tem outras doutrinas que são escabrosas. Por exemplo, possessão demoníaca de crente. Um crente que fica endemoniado. Por quê? Porque se pressupõe que aquela pessoa que você viu há 5 anos atrás, levantou a mão, entregou a vida a Jesus, foi batizado, tomou ceia, faz parte do ministério disso, daquilo, é diácono ou o que quer que seja, ele é crente. E aí, obviamente, se você tem essa convicção com base na atitude externa, da verbalização, de que se disse sim para Jesus, de fato se converteu, e Deus então lhe dá nova vida a partir daquela atitude sua externa, ora, então o indivíduo, 5 anos depois, num culto, fica possesso, rosnando igual um animal, e ninguém sabe o que é aquilo, diz, meu Deus, um crente pode ficar endemoniado. Ele deve ter dado alguma brecha. Mas exatamente. Não é isso? Exatamente. E aí bota na conta também do candango lá, do indivíduo, e diz assim, bom, a culpa é dele. Ao invés, você gostou? Ao invés de dizer, irmão... Gostei do candango. Ih, travou o Luiz, travou lá, a internet do Luiz deu uma travada. Volta, Luiz. Volta, vou usar o meu poder aqui para trazer ele de volta. Volta, Luiz. Ai, meu Deus, o Luiz travou lá. Enquanto ele se restabelece, a gente aguarda aqui, né, o contato dele e espera ele retornar para estar com a gente. Vamos ver. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo. Vamos ver se ele voltou. Não voltou ainda. Ao vivo é assim mesmo. Daqui a pouco ele volta. Vamos aguardar. Faz parte. Esse assunto é muito legal, assunto muito quente, né? Muito bom. Enquanto o Luiz falava, eu me lembrava aqui das várias vezes em que nós estivemos em diferentes comunidades, eu e ele, a gente vai pregar, né? Os momentos da pregação. E aí, se você encerrar a pregação, dependendo da igreja, se você encerrar a sua palestra ali sem fazer o apelo,
sem dar a chance do candango a levantar a mão, os irmãos ficam preocupados, porque eles entendem que aquele momento do apelo, aquele momento em que a pessoa levanta a mão, é o momento em que o milagre acontece. Eu não sei se você já reparou também, você que está assistindo, que em muitas igrejas, em muitos cultos, em muitos momentos de pregação, o apelo às vezes é maior do que a mensagem. É maior do que a mensagem, porque aí entra a banda, né, entra o grupo de louvor, entram os metais, entra a ministração, o pessoal vai à frente, ora, grita, e clama, e chora, né? E quantas vezes a gente já viu também pastores pegando esse momento do apelo e repetindo, e falando, venha, é agora, vou te dar mais uma chance, vou esperar mais um pouco. Eu já vi, inclusive, em eventos, em congressos, eu já vi o pessoal ir buscar, já vi um preletor uma vez ir buscar as pessoas na plateia, descer da plataforma onde ele estava, descer as escadas e ir lá buscar o cara pela mão. Vem que Jesus quer a tua vida agora, e trazer o cara pela mão e vem correndo, né? Já viu os preletores falando assim, sai de onde você está, vem correndo, vem agora, vem aceitar Jesus, não resista. Então isso era muito feito, muito ensinado e constante. Voltou, Luiz? Graças a Deus, seu candango. Você voltou porque você está mexendo com coisas espirituais. Rapaz, né? A internet aqui caiu, cara. Eu estava contando aqui para a turma. Foi só falar de demônio aí. Estava contando aqui para a turma que quando a gente vai pregar em alguns lugares, se você não fizer o apelo, a igreja entra em crise. Porque os irmãos entendem, diante de tudo que você falou, que aquele momento do apelo é um momento místico, né? Às vezes o apelo é o dobro do tempo da pregação. E vou te falar aqui uma coisa, Leclerc. Particularmente, eu não tenho dificuldade com fazer alguns apelos. Isso. Legal. Agora, a diferença entre apelo e apelação está aí, né? Porque a maioria das vezes é apelação, não é apelo, né? Porque é verdade. Eu entreguei minha vida a Jesus num culto em que o meu pastor fez um apelo. E a argumentação da minha cabeça para não ir à frente era rebatida por Deus, que a todo momento me respondia. Eu dizia por que não ia, e o pensamento na cabeça, Deus já me trazia um pensamento que refutava os meus argumentos. Eu me vi numa sinuca de bico. Agora, não foi apelação, foi um momento em que foi uma chamada a uma decisão, e para mim foi bom. Foi uma experiência transcendente, né? Foi uma experiência transcendente. Mas aí, voltando só para concluir, então a questão, não sei se a gente consegue pegar, a questão é que, como se compreende isso de forma errada, um monte de coisa na eclesiologia vai caminhar errada. Isso. E na teologia, aí o cara diz, ficou possesso porque deixou brecha. E qual era a brecha do irmão? Esse irmão, sei lá, ele... não veio ao culto, foi assistir o jogo no Maracanã. Se for do Flamengo, é pecado para a morte. Né? Pecado você mortal, não tem salvação. Eu falo isso lá na igreja. Mas aí, cara, o que acontece? As pessoas ficam perdidas nesse tipo de pensamento. Passei de ônibus e vi ele bebendo cerveja no botequim. E aí ele caiu possesso. Então por que não questiona muitas vezes? Por que muitas vezes não questiona a conversão da pessoa? Isso, o novo nascimento. Né? Exatamente. Irmão, será que você de fato teve uma experiência de conversão? A sua vida apresenta fruto razoável do que a gente possa dizer e que você possa compreender e ter convicção disso? Mas agora, Luiz, que você... Porque o pior perdido, Leclerc, é aquele que acha que está salvo. O cara que acha que está dentro da igreja... Tudo bem, mas esse é um instrumento de manipulação religiosa, né? Você pega um camarada desse, perdido, que agora não sabe o que aconteceu, né? Num momento, por exemplo, ruim desse de possessão, meu irmão, a igreja monta no cara, né? Vai ter que fazer campanha, vai ter que fazer curso, vai ter que fazer retiro,
vai ter que voltar às vidas passadas, desenterrar alguma coisa no cemitério, não sei aonde, vai ter que repreender isso, repreender aquilo, batalha espiritual, Rapaz, o nego monta em cima do cara, e você sabe, e todos nós sabemos, que boa parte da teologia brasileira é construída em cima dessa questão. Eu acho que, na verdade, as lideranças estão catando esses candangos aí para poder montar isso. Pô, você não deixa barato também. Ué, mas não é verdade? É verdade, pô. O cara já está fragilizado. Ele está fragilizado. Emocionalmente, está em dúvida. Aí, meu irmão, vem a liderança dele para quem ele se submete, quem ele considera, quem ele reverencia. Assim, meu amigo, você tem alguma coisa no seu passado que te condena. Igual o filme, teu passado te condena. Aí pronto, cara. Não seria muito mais fácil dizer assim, rapaz, vamos orar aqui, porque a impressão que a gente tem é que você nunca se encontrou com Cristo. E você precisa de um encontro com Cristo. Exatamente. Acabava o problema. Exatamente. Bom, vamos avançar? Senão o povo vai ficar aí, nosso tempo daqui a pouco já está... Eu já tive uma caída aí, um lapso. Bom, teve uma queda. Teve uma queda. Então, o quinto artigo era que falava sobre a questão da manutenção na graça. Se todos os que são verdadeiramente regenerados vão seguramente perseverar na fé, é um ponto que necessita de maior investigação. Olha que coisa interessante. A priori, né, ou seja, originalmente, os arminianos não foram capazes de afirmar que se podia decair da graça. Eles diziam que esse ponto necessitava de maior investigação. Mas, posteriormente, esse ponto foi alterado para ensinar definitivamente a possibilidade de que aqueles que realmente haviam sido regenerados perderem sua fé e, por conseguinte, decaírem da fé e perderem a salvação. Né? Embora a gente tenha algumas denominações, inclusive, que não são reformadas, ou melhor dizendo, calvinistas. Elas se consideram reformadas não calvinistas, se consideram arminianas na teologia, mas elas propõem que, nesse aspecto, no quinto ponto, elas são calvinistas. A salvação não se perde. Eu acho que você já fez parte de denominação assim, mas tudo bem, eu não vou falar sobre isso agora não. Vamos para frente. Então vamos ver a base filosófica do arminianismo aqui, aqueles dois slides, e a gente fecha com aquele slide do contraponto. Bacana. Tá? Bom, então James Packer, ele, no livro O Antigo Evangelho, ele diz que a teologia contida na Remonstrance originou-se de princípios filosóficos, que seriam os seguintes: que a soberania de Deus é incompatível com a liberdade humana e, portanto, também com a responsabilidade humana. O que o Packer diz? Que a teologia arminiana, ela surge não da revelação das Escrituras, que apontam uma verdade e outra. Quais são? A Escritura aponta que Deus é totalmente soberano e aponta que o homem é plenamente responsável por sua decisão. Olha que doideira. Esse é o aparente paradoxo. Porém, com base na filosofia, então se chega à seguinte conclusão: isso não é possível. Não dá para caber essas duas verdades dentro de uma estrutura só. Logo, você precisa sacrificar alguma coisa. Eu queria colocar um ponto aí que talvez a gente fale numa outra aula, que é uma dúvida que as pessoas têm, que eu acho que é legal. Por trás de todo o ensino teológico, por trás de toda a educação, tem uma antropologia filosófica, que às vezes os irmãos têm essa dificuldade. Não é o que você está dizendo, mas o que é o pressuposto, qual é o fundamento por trás desse entendimento. Você vê que a base do arminianismo, o fundamento, a base desse pensamento, não é bíblica. Não é revelação, bíblica. Não é escriturístico. Que é o que nós falamos na aula passada. Nós falamos na aula passada
que a teologia reformada tem a sua antropologia filosófica 100% bíblica. E que o arminianismo agora está mostrando que não tem. Por quê? Porque algumas afirmações dele são incompatíveis com o que a Bíblia está dizendo. E aí tem gente que vai usar como antropologia filosófica a filosofia, tem gente que vai usar a sociologia, como a gente tem visto aí um monte de teologia construída em sociologia, tem gente que vai usar a psicologia, né, como fundamento, tem um monte de bases que são diferentes. E isso é importante para a gente estudar teologia. A gente precisa entender qual fundamento, qual pilar, qual coluna foi levantada para sustentar esse prédio que a gente está construindo. Uhum. Porque senão, Luiz, todo mundo defende a sua ideia a partir da verdade absoluta. Não, o que eu acredito é verdade. Aí o Luiz vai falar, não, mas o que eu acredito é verdade. E o que nós estamos defendendo aqui é que não existe verdade absoluta. Para os cristãos, a verdade absoluta é a Bíblia. Para quem não é cristão, a Bíblia não é a verdade absoluta. E dentro do cristianismo, tem diferentes olhares para a verdade absoluta. Então, diante disso, eu termino a minha fala dizendo o seguinte: não tem problema pensar diferente. Você pode pensar o que você quiser. O problema é você não saber porque pensa como pensa. Uhum. Então você precisa saber, que está estudando, por que você pensa desta forma. Não é porque é uma verdade absoluta, mas é porque a forma que você pensa foi construída com algum fundamento. Então tem que entender que fundamento é esse. Esse é o ponto. Uhum. E a segunda dedução lógica desse princípio filosófico é: visto que a Bíblia considera a fé como obrigatória da parte de todos quanto ouvem o Evangelho, logo a capacidade de crer deve ser universal. Ou seja, todo mundo deve ter a mesma capacidade. Esse é o desdobramento filosófico, lógico, né? Exatamente. Mas não necessariamente escriturístico. Portanto, eles afirmam que as escrituras devem ser interpretadas como ensinando as seguintes posições. Quais sejam as 5? Primeiro, o homem nunca é de tal modo corrompido pelo pecado que não possa crer salvaticiamente ou salvificamente no Evangelho, uma vez que este lhe seja apresentado. Então, essa posição não é favorável à chamada depravação total. O homem que propõe que o homem foi totalmente corrompido, o arminiano propõe que o homem não foi totalmente corrompido. Então, segundo Armínio, a gente pode espalhar pela cidade vários outdoors, né, com textos da Bíblia, né? E se o homem ler aquilo e entender e concordar, ele pode ser salvo, ele pode crer. Por si próprio. Por si próprio. Mesmo Jesus tendo falado para Nicodemos, que era doutor da lei, que ele não veria o reino de Deus se não nascesse de novo. Tira esse versículo. Joga o capítulo 3 de João fora. Vamos lá. Segundo, o homem nunca é de tal modo controlado por Deus que não possa rejeitá-lo. É uma liberdade, o cara é livre até de Deus e das imposições de Deus. Isso é interessante, porque somente Deus, no sentido mais puro da palavra, é o ser totalmente livre. Isso. Ele escolhe o que fazer, ele escolhe todas as consequências e ele é o único ser livre totalmente. Agora, nem Adão, que foi o ser humano, no primeiro momento, mais livre de todos, porque não estava condicionado com o pecado, era totalmente livre, porque ele era livre para escolher, ele tinha liberdade e responsabilidade para escolher, mas ele não era livre para não escolher. É verdade. Ele tinha uma liberdade limitada, né? Exatamente. Ele tinha uma liberdade circunscrita a regras que Deus tinha estabelecido. Até ali você pode ir, dali para lá não pode. Como nós temos, as pessoas chamam isso de livre-arbítrio. Livre-arbítrio seria o seguinte: 2016, a Alessandra pegou um resultado de um exame de mamografia e tinha um câncer de mama, né? Hoje ela está já no 4º, 5º ano do tratamento, graças a Deus, bem, sem nada. Passamos por um momento difícil, mastectomia radical, esvaziamento de axila, reconstrução, quimioterapia, perda de cabelo, ficou doente várias vezes e tal, toma tamoxifeno até hoje. Ora,
nós tínhamos a liberdade para escolher como reagir a isso, mas não tínhamos a liberdade para dizer, não quero passar por isso. Isso. O homem é livre de quê, rapaz? Se a vida apresenta para ele, Deus apresenta por meio das circunstâncias, N situações que você tem que escolher entre A ou B, direita ou esquerda, mas você não tem o direito de escolher, eu não quero passar por isso. Ô Luiz, a pandemia, cara, a pandemia global expôs a limitação humana. Exatamente. Bilhões e bilhões de dólares, de libras investidos, né, na ciência, e os caras não conseguem ainda entender as reações de uma bactéria, de um vírus, de um ser microscópico. Então, o ser humano é limitado, cara. Não adianta. Exatamente. Tem um limite, tem vários limites. Isso sem falar das leis naturais. A gente não vai nem entrar nesse aspecto. Se a gente estivesse discutindo aqui a apologética, né? Se o William Lane Craig estivesse aqui com a gente, ele ia tirar onda agora para dizer o seguinte: você não consegue subir, que a gravidade não deixa. Você está limitado a leis naturais. É verdade, é verdade. Eu me lembrei agora de uma frasezinha da época de adolescência, lá no Outeiro das Pedras, em Itaboraí. Um abraço para os meus queridos, foi onde eu cresci, a minha infância e adolescência e juventude foi lá. Olha só. A lei da ação e da reação, que o pessoal dizia assim, o que vem de baixo não me atinge, e o outro dizia, então senta no formigueiro para você ver. Isso é antigo, hein? Isso é antigo a beça, né? Mas você está sujeito às consequências. Bom, terceiro aspecto, Leclerc, a eleição divina daqueles que serão salvos alicerça-se sobre o fato da previsão divina de que eles haverão de crer por sua própria deliberação. Logo, a salvação está na mão do indivíduo que tem fé e crê ou não crê. Deixa eu abrir um parênteses, porque eu preciso aqui... Essa nossa 1 hora acaba ficando às vezes pouca, né? Mas eu preciso falar de um negócio aqui, Leclerc. Estende mais um pouquinho, o pessoal... Tá, hoje a gente faz os 10 minutinhos a mais, 15, né? Olha só, Leclerc, eu penso que o seguinte, quando eu estou falando sobre isso, né, de previsão divina, que é aqueles que haverão de crer por sua própria deliberação. As pessoas dizem assim, falar ao contrário disso é colocar Deus como sendo aquele ser... Você está me ouvindo aí? Pessoal, tá, se deu um pause aí. Tá, beleza. É como colocar Deus sendo responsável, inclusive por aqueles que serão salvos e os que não serão. Isso logo acusam o calvinismo de ser um sistema fechado, determinista e fatalista. Não tem jeito. Quem for eleito vai ser salvo, quem não for, não vai ser salvo. E ainda falam assim, ó, quem for eleito vai ser salvo de qualquer jeito, o que não é uma verdade, porque quem for eleito de fato será salvo, mas nunca de qualquer jeito. A salvação sempre é por meio de Cristo. De qualquer jeito é demais, né, cara? De qualquer jeito, né? O que fala? Quer dizer, o cara pode ter... Olha a ideia do cara, como é que é toda distorcida, né? Já que eu tô salvo mesmo, dane-se Deus, né? Dane-se, eu faço... Dane-se Deus. Olha a ideia dos caras, aí volta aquela coisa da depravação. Ele é um depravado, né? Exatamente. Mas ele tá salvo uma vez, salvo para sempre. Deus está obrigado a salvá-lo de qualquer maneira. Deus é obrigado. E começa a ser ainda expressões nas escrituras, né? Pois é, cara, Adão sozinho lá no Éden, Deus expulsou ele rapidinho, sai daqui! Agora, olha que coisa interessante. Do ponto de vista do arminianismo, quem advoga que o calvinismo é um sistema fechado, pressupõe que o arminianismo é um sistema mais aberto, porque tem a liberdade do homem fazer o que quiser. Agora, olha só, no que diz respeito à salvação. No calvinismo, o indivíduo que foi eleito será salvo. E o indivíduo que não foi eleito será deixado na condição de perdição que ele está. Lógico, por lógica, então, quem é eleito será salvo e quem não é, não será. E aí dizem, sistema fechado, sistema fatalista, sistema... totalmente fechado. Beleza.
E o arminianismo? Com base na fé preveniente, Deus olha para frente e vê quem tem fé para aceitá-lo, esse será agraciado por uma fé que dará condição a ele de vir. E quem não tem essa fé prevista por Deus não será agraciado com a capacidade de vir a ele. Logo, também no arminianismo será salvo quem Deus já viu que será, e quem Deus já viu, e perdido quem Deus viu que não será. Logo, em hipótese nenhuma, nem no calvinismo, nem no arminianismo, o indivíduo que evangeliza leva alguém que não deveria ser salvo a ser salvo. Ninguém muda circunstância nenhuma de um jeito nem de outro. E é uma bobagem, porque nesse sentido, todos os sistemas são deterministas. Por que são? Porque não estão nas mãos dos homens, estão na mão de Deus. Foi Deus que estabeleceu, foi Deus quem definiu. Por isso que é do princípio ao fim pela fé, porque você precisa crer na bondade, na graça, na misericórdia. Exatamente. A criatura depende do Criador. Exatamente. Se a criatura perde essa capacidade de confiar no Criador, está perdido, meu. Aí não tem o que fazer. É como se houvesse uma liberdade fora de Deus. Não existe isso. Não existe isso, exatamente. O quinto ponto diz assim: depende inteiramente dos crentes manterem-se. O quinto ou o quarto? Nós estamos no quarto, A morte de Cristo deu possibilidade a todos, mas não garantiu a salvação para ninguém. Pois não garantiu o dom da fé para ninguém, e nem mesmo existe tal dom. O que ela fez, ou seja, a morte de Cristo, criar a possibilidade de salvação para todo aquele que crê, o chamado universalismo hipotético. Mais um texto para você arrancar lá do dom da fé, né, que diz lá em Coríntios, tem que você arranca fora também. Você arranca fora também. Você arranca fora também Efésios 2:8. 8 e 9. 8 e 9. Arranca os dois. O quinto aspecto diz assim: depende inteiramente dos crentes manterem-se em um estado de graça, conservando a sua fé. Aqueles que falham nesse ponto desviam-se e se perdem. Dessa maneira, o arminianismo faz a salvação do indivíduo depender, em última análise, do próprio homem, pois a fé salvadora é encarada do princípio ao fim como a obra do homem, pertencente ao homem e nunca a Deus. Então, assim, a grosso modo, no calvinismo, a salvação começa em Deus, a sua manutenção é dada por Deus, por meio do seu Espírito que leva o crente a perseverar, e ela é consumada por Deus. Na salvação, no arminianismo, ela tem a sua base na fé do homem, ela é mantida pelo esforço humano, e logo o homem, então, é que deve ser reverenciado como tendo sido aquele capaz de se salvar. Logo, se é o homem que se salva, por lógica, ele pode se perder. No calvinismo, como é Deus que salva o homem, há uma segurança que existe no crente. Verdade. Bom, vamos para o último slide. Vamos para o último. Caramba, hein? Vamos para o último. Chegamos lá, hein? Bom, você está vendo aí, então, agora, o resumo desses 5 pontos, com base na... Já um resumão mesmo, para a gente ver isso mais para frente, no arminianismo e no calvinismo. A formulação do calvinismo, a chamada TULIP, por isso que eu fiz questão de colocar aí, que é o acrônimo, né, da expressão em inglês, depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos, ela está aqui e ela foi a resposta a esses 5 pontos mencionados anteriormente, formulados dessa maneira aqui. Opa, então os 5 pontos de Calvino, os famosos 5 pontos, não vieram com a reforma. Eles vieram muito tempo depois como uma resposta ao protesto dos seguidores de Armínio. E diga-se passagem, nem foi... Calvino já estava morto também, ele foi em 1618. Calvino, não é
a reforma protestante não se resume aos 5 pontos do calvinismo. Isso aí é a grande revelação desse curso, Luiz. Porque tem um monte de gente que acha que quando você fala reforma, você está falando de calvinismo, né? Então, na cabeça das pessoas, soteriologia. Reforma é igual a calvinismo, que é igual a 5 pontos. Caramba, e Lutero, e Zwinglio, e Melanchthon, e tantos outros. Então, esse ponto é o ponto-chave desse momento do curso, para a gente entender o seguinte, que os 5 pontos de Calvino, que são ótimos, vieram muito tempo depois. Exatamente. É calvinismo mesmo, não foi Calvino que escreveu, é a galera que responde. Foi o Sínodo de Dort que respondeu em 1618 com a formulação desses 5 pontos para responder os 5 pontos do arminianismo, ou seja, a provocação foi dos discípulos de Armínio e a formulação da resposta produziu o acróstico ou acrônimo TULIP. E por causa dessa picuinha, dessa birrinha, dessa briguinha de grupinho, ok? Nós estamos com esse problema até hoje, com essa batata quente. É verdade. Passando na nossa mão. Que o pessoal tem arrepio só de ouvir falar, né? Não, você começa a dar aula disso. Para, professor, para. O evangelho é simples. O evangelho é simples. Calma aí, professor. E aí, para quê? Não, e é simples para quem fala isso, porque é o seguinte, né? A teologia de quem fala isso geralmente é uma colcha de retalho. Ela acredita na soberania de Deus por um lado, mas na liberdade total do homem por outro, e aí ela vai tecendo um monte de um tecido, né? Vai fazendo uma colcha, mas que no final das contas um pressuposto desarma o outro, desconstrói o outro. Eu costumo dizer, Leclerc, nas aulas, que o sistema teológico ele tem uma coerência interna. Isso. Por isso que é um sistema. Um aluno meu, certa vez, perguntou assim, professor, o senhor quer dizer então que o arminianismo não tem nenhuma coerência? Eu falei, não, de jeito nenhum. Contrário. Ele possui coerência interna a partir do seu pressuposto. Isso, que é filosófico. Que é filosófico. Vamos discutir, então, o pressuposto. E aí eu digo para o pessoal o seguinte, gente, sistema teológico é igual um lanche de fast food. Se você me perguntar qual lanche que eu prefiro, eu vou dizer para você o seguinte, Leclerc, eu gosto do sanduíche do McDonald's, eu gosto da batata e do refil do Burger King, que é aquele... Milkshake do Bob's. O milkshake do Bob's, aquele das antigas. E o refil tem que ser do Burger King, porque esse negócio do refil do McDonald's, você dá o copo, a pessoa enche de novo, tem que ser aquele que você vai... Isso aí. É aquele que você vai lá, você bota e toma 5 copão daquele lá, cheio. E aqueles molhos do Subway, né? Exatamente. Mas esse lanche não existe. Porque quando você chega... Quando você chega, você escolhe, hoje eu vou comer McDonald's. Então, eu tenho que comer o sanduíche, eu como o sanduíche que eu quero, mas eu tenho que ficar com aquele milkshake, com aquele gosto de manteiga na boca, de gordura hidrogenada direto. E com aquele refilzinho que você vai lá. Por quê? Porque você tem que pegar o pacote. Não adianta ficar com esse negócio. Eu sou calvinista de 2 pontos. Não funciona assim. Porque se você levar 1 ponto, vai ter que levar todos. Uma vez, o Paulo Romero, doutor Paulo Romero é nosso amigo, né? Lá da Mackenzie, grande escritor da Assembleia de Deus, né? Um cara de muita tradição. Eu perguntei para ele, como é que pode, doutor Paulo Romero, o senhor ser pentecostal e trabalhar na Mackenzie? Ele falou assim, é porque Deus me predestinou a ser pentecostal. Ele é uma figura, né, não? Figuraça. Mas eu queria falar o seguinte, Luiz, que assim, 2 aspectos que eu considero que são muito graves, que tem acontecido muito entre nós. Primeiro, a manipulação, né? Os manipuladores precisam de um não sistema, né? Precisam de uma coisa que não tenha sistema para que ele possa adaptar segundo o seu bel prazer.
e a fragilidade bíblica das nossas igrejas. Porque assim, você se tornou cristão bem depois de mim, né? Eu me tornei cristão numa igreja pentecostal, mas uma igreja pentecostal bem tradicional, bem conservadora, que era muito bíblica. Então, apesar de muitas questões que a igreja poderia ter relacionadas a modelo de governo ou ao próprio legalismo, ela era muito bíblica. Então, a consistência bíblica, a devoção às escrituras e a centralidade das escrituras fez com que a nossa fé fosse sólida. Esse foi o nosso pressuposto. O pressuposto da minha geração. E quando você tem pessoas que são resistentes ao aprendizado, elas acabam não tendo nenhum tipo de consistência que o sistema teológico dá. Né? Não importa se você é arminiano ou calvinista ou qualquer outra coisa. Você tem um pacote ali, como você está falando, né? O pacote pronto, e esse pacote ele é consistente. A resistência ao ensino gera na pessoa uma fragilidade muito grande, bíblica, uma fé muito inconsistente, e ela vai ter que negar tudo, cara. Isso é que é realmente negacionismo. Vai ter que negar tudo o tempo todo. A gente teve um exemplo aí essa semana, que você deve ter acompanhado, do maluco que disse, né, do profeta maluco, agora eu posso dizer, né, que disse que o anjo da morte ia passar na madrugada do dia 30. Você sabe, né? Você me mandou até perguntando se ele tinha passado lá em casa de madrugada, né? Falou. Graças a Deus, não. Não saiam nas ruas. Deus me mostrou pessoas mortas nas ruas, corpos empilhados, né? Então ele tocou o terror. Bom, o vídeo viralizou, né, cara? O vídeo espalhou pelo mundo e nada aconteceu. Aí tem um vídeo dele agora que ele gravou, dizendo por que não deu certo. Aí ele está dizendo que as pessoas distorceram, é só você assistir o vídeo, as pessoas distorceram o que ele disse, ou as pessoas não entenderam o que ele disse. Aí algumas frases que eu até anotei depois para poder usar, ele dizendo o seguinte: eu não sabia que eu ia mexer tanto com esses teólogos pensam que sabem tudo. Meu Deus! Esses teólogos pensam que são Deus. Eles não são Deus. Vocês são um bando de burros. Deus é ele. Vocês não entendem nada da revelação. Vocês não entendem nada de revelação. Então, na verdade, quando você nega o sistema teológico, o sistema bíblico, você vai ter que negar tudo até o fim, cara. Vai ter que negar a vida. Vai ter que negar. Porque não tem como fugir da escritura, a não ser que você funde uma outra religião. Aí eu vou lembrar esse maluco aí do dia 30, vou associar ele à questão do surgimento do adventismo, né? Jesus vai voltar dia tal, aí vende tudo, não voltou. Não, errei a data, vai voltar dia tal. Aí vende tudo. Aí daqui a pouco, não. Ele mudou de ideia. Jesus. Aí vem a Ellen White, né? Ele vai dizer assim: não, Jesus já voltou. Tá vendo? Então é o tempo todo a negação da teologia e do sistema teológico que dá sustentação à fé, vai levar o cristão, ou o que acha que é cristão, a uma vida de negação eterna, cara. Vai ficar o tempo todo fazendo remendo. Não era isso. Jesus vai voltar no ano 2000. Ou como disse aquela nossa amiga lá de BH, vai voltar no dia 7/7/2007. Né? Né? A Valnice também falou, lembra? Falou, vai voltar. Então, você vai ficar fazendo remendo. E o bom da teologia é que ela confia nas escrituras e confia na graça de Deus. Então, você não faz remendo, pô. Você segue a vida. É isso aí. Segue a vida. E nem afirma o que não tem afirmação, pô. Exatamente. Categórica nas escrituras. Bom, Leclerc, fazendo um resumão então aqui para a gente fechar o nosso encontro de hoje, a gente tem aqui o que eu diria os 5 pontos do arminianismo, né, um resumão, e do calvinismo do outro lado. O arminianismo propõe, no que diz respeito à questão das consequências do pecado no ser humano, a chamada habilidade humana, que tem como pressuposto a possibilidade do livre-arbítrio, ou seja, do exercício de escolha livre e isento da
influência do pecado. Então, nesse caso, para o arminianismo, o homem, a depravação, ela não foi total ao ponto de tirar dele a capacidade de escolher Deus, de voltar-se por si mesmo, de levar em consideração a pregação, a mensagem, com a sua mente racionalizar isso e desejar livremente a Deus. Propõe isso. O calvinismo, entretanto, com base em 200 milhões de textos bíblicos, eu poderia citar Romanos 5,12, o pecado entrou por um homem e com o pecado a morte passou a todos os homens porque todos pecaram, a depravação total, ou ela é formulada originalmente como depravação total, mas eu prefiro que outros autores modernos chamam de depravação radical ou mesmo de inabilidade humana, que significa o quê? Porque quando se fala depravação total, primeiro se pensa naquele aspecto moralista que a gente estava falando. Segundo, se pensa que total é que o indivíduo é uma peste total e absoluta. O indivíduo é tão mau quanto pode ser. E não é isso que quer dizer. Porque a própria Bíblia vai dizer que o reflexo da glória de Deus no homem não é mais o mesmo, mas também não foi 100% apagado. Não foi extinto, ele foi distorcido, exatamente. Exatamente. Então, a depravação radical ela é melhor, por quê? Porque propõe que todas as... O que é radical? Porque todas as áreas, incluindo intelecto, emoções, etc., todas as áreas do ser humano foram maculadas, manchadas e sofrem as consequências da queda, levando o homem a uma escravização total do pecado. Verdade. Então esse é o ponto. Você que está ouvindo, faz o contraponto para você pensar assim rapidamente se é o que para você soa como sendo mais bíblico. Segundo, o arminianismo propõe a eleição condicional, ou seja, com base na graça preveniente, na presciência. O que significa? Que Deus não escolheu o indivíduo pela sua própria vontade, mas Deus está condicionado a uma circunstância. Qual? Ele olha e vê que o indivíduo tal tem fé para recebê-lo, para aceitá-lo, para crê-lo, e crê-lo, eu nem sei se essa palavra existe, mas e o outro indivíduo não. Então, com base nisso é que Deus faz a escolha. Nesse caso, na verdade, não é uma escolha de Deus, né? O indivíduo é escolhido pelo seu próprio mérito, porque ele possui a fé. Legal. No calvinismo, a eleição é incondicional, ou seja, olhando para todos os seres humanos na eternidade, desde a eternidade, Deus olha e não vê ninguém que seja merecedor de ser alcançado pela sua graça. E aí ele, de forma espontânea, resolve quem ele irá salvar e quem ele deixará nos seus delitos e pecados. Ou seja, Deus não está condicionado a absolutamente nada. É pela sua livre graça que o indivíduo é salvo. Exatamente. Terceiro, a expiação ilimitada, ou também chamada de redenção universal, que pressupõe o quê? Jesus Cristo pagou o pecado por todos, mas não garantiu a salvação de ninguém. Ele morre por todos, mas ele não garante que ninguém será salvo. Então a gente tem a hipótese da universalidade, ou seja, universalismo hipotético. Se todo mundo aceitar, todo mundo será salvo. Entretanto, ninguém será salvo. Então essas duas possibilidades também são reais, embora hipotéticas, e Cristo teria morrido por todos de igual maneira. Na chamada expiação limitada, que é um dos pontos onde as pessoas têm o maior terror, porque esse negócio de que Cristo morreu pelos eleitos e tal, limitada, eles pensam que limitada a expiação é limitada no seu poder.
E, na verdade, o conceito de expiação limitada significa que, no seu poder, a morte de Cristo ela é poderosa para salvar a todos, mas a sua eficácia é apenas para aqueles que creem, aqueles a quem Deus escolheu. Então, eu prefiro chamar de expiação definida ou redenção particular, porque aqueles por quem Cristo morreu serão atraídos por Deus, serão salvos e têm a sua salvação garantida, porque não é na base dos seus méritos, mas na obra que Cristo já cumpriu completamente. Aquilo que ele disse na cruz, tetelestai, está consumado, é verdade no seu sentido mais amplo, ou seja, não tem nada por fazer, a dívida toda foi paga, e o indivíduo, então, tem a garantia da sua salvação. No quarto aspecto, a graça, o arminianismo diz que a graça é resistível, logo há a possibilidade de rejeição. Significa que Deus pode vir ao pecador, o Espírito pode iluminar a sua mente, abrir os seus olhos, mostrar a verdade e ele ainda assim decidir-se pela vida antiga, não querendo Deus. A graça irresistível, por outro lado, mostra que essa chamada de Deus é eficaz. Por quê? Porque querendo Deus salvar alguém, quem é que pode resistir? Será que o homem é capaz de resistir a algo que Deus intenta fazer? Isso não significa, entretanto, a graça irresistível, como muita gente pensa, que Deus vai sair arrastando o pecador pelos cabelos, ele gritando, eu não quero ser salvo, eu não quero ser salvo, e Deus puxando ele para dentro do reino dos céus, dizendo, você vai ser salvo de qualquer jeito, que a graça é irresistível. Não, irresistível não é isso. Irresistível é o fato de que quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele tira as escamas dos nossos olhos. Lembra do apóstolo Paulo? Paulo achava que estava no caminho, mas uma vez ele enxergando a realidade, não era mais possível dizer para si mesmo que ele não conhecia a verdade. É o caso de Josias também no Antigo Testamento, né? Que decretou no seu próprio coração servir ao Senhor de todo o coração, mas sem a revelação da palavra, ele foi por um caminho totalmente errado. Era sincero, era verdadeiro, era dedicado, era religioso, era comprometido, e a pergunta é, com o quê, se ele não sabia a verdade? E quando Safã acha o livro, né, que depois lê para ele, ele falou, estou fazendo tudo errado. E ele ainda pergunta, ele manda perguntar a Uda, profetisa, se haveria possibilidade de Deus considerar a ignorância dele, mas a resposta de Deus foi a seguinte, nenhum tio vai deixar de se cumprir de tudo que eu falei, que é mais ou menos o que acontece com Paulo. Depois que ele matou todos aqueles cristãos, já era, não tem como voltar. Exatamente. Matou, cara. Ele estava errado mesmo. E se a gente pensar assim também, a gente pode pensar em Cornélio, né? Não, Cornélio, suas orações subiram. Tá bom, tá tudo certo aí. Não é assim, não. Exatamente. Chama Pedro para você ouvir a mensagem. Exatamente. O etíope também, né? Todas essas passagens elas vão nos mostrar o seguinte, que não existe essa coisa de agradar a Deus por mérito próprio. Porque o homem pode ser sincero, comprometido, verdadeiro, dedicado, dentro das igrejas, cantando, pregando, ensinando, mas se ele não tiver um encontro verdadeiro com Cristo, que é o que você citou, de João 3, ele vai se enquadrar em Mateus 7, em teu nome, fizemos isso, em teu nome, só que ele está perdido, ele precisa dessa regeneração, desse novo nascimento que Exatamente. ele realiza. Exatamente. Bom, e por último, nós temos no arminianismo a chamada perseverança condicional, que é o quê? A possibilidade de decair da graça, o indivíduo perder a sua salvação. Bom, a dedução, o desdobramento é lógico dentro do pressuposto, porque se a fé do indivíduo é ele que tem o mérito da salvação, ele que pode manter-se salvo, ele pode resistir, rejeitar ou não essa salvação, logo ele pode perder ou não. Maravilha. Mas é bíblico? Vejamos então, na perseverança dos santos, a gente tem a segurança dos crentes, que é o quê? A proposta de que aquele que foi salvo por Cristo não será perdido.
não pelos seus próprios méritos, mas pela obra daquele que realizou do início ao fim. Significa dizer, então, que Deus vai ser obrigado a salvar o cara do jeito que ele estiver vivendo uma vida completamente afastada de Deus? De forma nenhuma. Significa dizer que aqueles que conhecem o Senhor não vão se afastar dele. Não vão se afastar. Ou se pelo menos estiverem num estado daquilo que se chama de desviado, né, digamos assim, ele não permanecerá nessa posição continuamente até o fim de sua vida. Rapaz, eu acho que quando eu era adolescente, eu ouvi mais na igreja a palavra desviado do que Jesus. Esse ponto é muito legal, cara, e é óbvio que é nesse ponto que você vai terminar a aula de hoje, né? Mas olha como a lente é importante. Vamos pegar um versículo para ver como a lente é importante. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você olha pelas lentes do arminianismo, o foco do versículo está no perseverar. Exatamente. Ou seja, não pode parar, não pode desistir, não pode se desviar, não pode tropeçar, não pode errar, tem que ficar. Eu me lembro de um amigo que eu tive que ele tomava banho de roupa, olha só, hein? Ele tomava banho de roupa, de calça e camisa, porque ele tinha medo de tomar banho sem roupa e naquele momento Jesus voltasse, pegasse ele nu e ele perdesse a sua salvação. Olha como é que ele vivia. Isso foi a experiência que eu tive, não estou contando o que eu ouvi, não. Era meu amigo lá, ele falou para mim, não, se Jesus voltar, como é que vai ser? Esse é um ponto. Agora, se o cara tem uma lente do calvinismo, como é que ele vai olhar para o versículo? O foco vai estar no fim. O importante é você chegar no fim. Porque quem chega no fim, experimenta o que já está garantido no fim. Você não precisa se esforçar, só precisa continuar. Que é o caso lá. Fala. Não, você está falando, eu estou me lembrando da formulação do Gruden na teologia sistemática dele. Ele diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. E somente o salvo perseverará até o fim. Isso, exatamente. Porque essa é a questão. Aí você vai pegar o livro do John Bunyan, o Peregrino, e vai ler com a ótica do arminianismo. Tá vendo? O cara se desvia do caminho. Ou você pode olhar pela ótica do calvinismo. O caminho está garantido. É só ficar na estrada dos tijolos amarelos. Você vai chegar no lugar, vai chegar no final. É isso aí. Eita, Luiz, isso vai dar uma treta, Luiz. Já tô até animado para a próxima aula.